Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, direto do 2º Congresso de Oncologia. Trauma. E aí? Teve um trauma? Apanhou do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Brigou com o marido, brigou com a esposa? Brigou com o filho? Brigou na empresa? O que é um trauma? Depois de 6 meses você lembra daquele trauma, daquela emoção. Depois de 1 ano, depois de 5 anos você está remoendo aquele trauma. Depois de 10 anos. O tema é trauma. E a minha convidada, ela é especialista em extrair o trauma. Você consegue extrair, eliminar o trauma, eliminar aquela lembrança. Isso é muito importante, hein? Porque enquanto eu estava fazendo essa breve abertura aqui, eu lembrei de vários traumas que eu, Fernando Betete, tem e que você também pode ter. Débora Souza, por que você foi por essa área aí de traumas, né, de programação, de comandos mentais? O que é isso? Traduz para nós, Débora. Pois é uma área que todos nós vivenciamos aqui na nossa realidade, né, Fernando? E por que eu vim para cá? Porque eu sofri muitos anos da minha vida com remorso. E o meu remorso, ele fez com que eu tivesse que buscar ajuda porque eu estava adoecendo com ele. Eu já estava com diagnósticos no meu corpo físico por conta disso. E o remorso, ele também veio por conta de um trauma, né? Então, na verdade, o trauma, a própria pessoa desfaz esse trauma. É a própria pessoa. Nós temos um poder na nossa mente gigantesco. A única coisa que a gente precisa saber é como que a gente faz para dissolver um trauma, para desfazer uma história, uma determinada situação que aconteceu com a gente. Então, através de um método, a gente consegue fazer com que a pessoa chegue na causa raiz daquilo que está fazendo ela sofrer no dia de hoje. E libera isso. E a vida flui de uma forma muito mais leve, muito mais fácil, muito mais fluida. Ela fala de um jeito que parece que nem tirar aqui um negocinho da mesa, né? Mas vamos lá, você disse aí que a pessoa pode eliminar esse trauma. Eu estou lembrando de estruturas familiares. Tem famílias que a gente percebe assim, aquela família do cinema, aquela família da margarina, né, que é um veneno na televisão, né? Ou seja, aquela família perfeita, que teve uma boa educação, que teve um bom suporte. Então, você percebe que o relacionamento é um relacionamento sadio e aí essa pessoa parece que ela é mais forte quando adulta, né? Mas eu acredito que a maioria das famílias tem conflitos, né, e tem problemas. A minha pergunta para você é o seguinte: o que nós, enquanto pais, mães, né, que está nos assistindo aqui, a gente poderia fazer quando acontece uma coisa negativa na família? Muita gente tende a colocar ali embaixo do tapete. Deixa passar, esquece. Até a gente fala muito isso. Esquece, fica calma, deixa passar isso daí. Isso é o correto ou não? Sim, na verdade a maioria das pessoas fazem isso, né? Colocar para debaixo do tapete. E todos nós temos traumas que vieram lá da nossa família. Quando fala família, a gente está falando um contexto de várias pessoas. E na verdade, às vezes, uma pessoa dentro desse contexto que está buscando ser diferente daquele contexto ali inicial. Então, esse trabalho ele é feito individualmente. Apesar dela ser da mesma família, a pessoa pode ter um olhar para aquilo que aconteceu diferente de uma outra pessoa que está na mesma família. Umas pessoas conseguem olhar um determinado evento e, vira página, vida que segue e está tudo bem. E outras pessoas já entram num processo de sofrimento e elas ficam presas ali. Então, quando uma pessoa quer ser, eu chamo de uma pessoa transgressora, quando ela decide fazer diferente da família dela. Ela decide, eu não desejo mais ficar sofrendo por conta dos conflitos da minha família. Ela vai buscar essa ajuda. E quando ela faz isso, diante de um terapeuta, no caso desse método que eu desenvolvi, esse terapeuta vai buscar a causa raiz disso que está fazendo ela sofrer, que muitas vezes vai chegar na família.
Então, é possível a gente mudar a história da nossa mente, trilhar um caminho diferente da nossa família, mas é uma busca individual, apesar de estar ali dentro. Aí você perguntou no contexto familiar, né? A pessoa quer mudar isso. Ela sozinha, vamos supor, ela tem uma história de família de muitos conflitos na família dela. Ela pode, sozinha, fazer um trabalho nela e esse trabalho nela reverberar para os demais. E quando isso acontece, os demais começam a querer saber o que você está fazendo. Que está diferente, você está diferente. A pessoa até começa a interagir de uma forma diferente com essas pessoas, com esse núcleo familiar. Porque ela começou a mudar a forma como ela pensa, o ponto de vista que ela tem a respeito dessa família. O seu exemplo foi a família, né? Então, ela muda o ponto de vista, a ponto de, daquele conflito todo ali, não mais emocioná-la, não mais gerar emoções ruins. Ela vai conseguir estar nesse ambiente, se ela não resolver sair fora, né? E conseguir conviver de uma forma mais leve. Eu sei que é um pouco complexo entender. Então vamos deixar menos complexo, porque o trauma por si só já é complexo. Ok, eu tenho consciência que eu fiz alguma coisa errada ou que eu sofri uma determinada pressão e esse trauma está marcado aqui em mim. Como é que eu te procuro, né? O que acontece quando eu estou ali com você nesse tratamento? É demorado? Eu tenho que fazer uma terapia de 5, de 10, de 15, 20 anos? Como é que funciona esse teu trabalho? Olha, essa é a boa notícia, né? Quando você chega numa sessão comigo, eu vou perguntar, Fernando, o que está te causando dor? O que está te incomodando hoje na vida? Você vai dizer, Débora, aconteceu isso comigo, né? E a minha pergunta seguinte é, como que você lida com isso que te aconteceu? Você vai falar para mim. E aí, esse trauma, ele é como se fosse uma energia encapsulada dentro de você. Como você falou, parece que tem um registro, né? Aquilo tá empatando a sua vida. Os comandos mentais, eles vão dissolver isso, vão dissolver essa cápsula energética dessa informação que está dentro de você. Como que faz isso? Comandos. Então, eu preciso saber, esse trauma gerou o quê? Esse trauma me gerou ressentimento dessa pessoa, me gerou mágoa, eu estou cheia de rancores, eu não consigo mais seguir a minha vida de uma forma leve, está tudo empacado na minha vida. Desde que aconteceu esse trauma, eu não consigo ter um emprego, as oportunidades não aparecem, parece que todas as portas se fecharam. Isso é uma causa raiz, essa raiva, ressentimento, tudo por conta desse trauma. Então, os comandos vão dissolver. Então, é mais ou menos assim um comando. Você escolhe e autoriza, Fernando, liberar esse trauma que está dentro de você e passar a ter uma vida muito mais leve a partir de agora? Você vai dizer sim? E eu vou dizer, e assim já é. E aí, são comandos, assim. Sim, só que assim, são vários comandos, tá? Não é um só. Existem mais de 50 comandos mentais, né? Que abarcam várias áreas da vida. Então, ali, dentro desse contexto que você vai me trazer, tem várias questões a serem olhadas. Então, são vários comandos. O que vai acontecendo ali? A tua mente, ela começa a dissolver isso. Desde a primeira sessão, isso já acontece. Aí você fala, preciso de algo de 5 anos? Não, é algo assim. Não é para você ficar vindo muitas vezes comigo. Esse assunto você tem que resolver e você vai trazer outro para mim. Porque você fala, caramba, se eu resolver isso aqui, agora eu quero resolver tal coisa. Agora eu quero ver meu relacionamento, agora eu quero ver minha carreira, agora eu quero ver outra coisa. Então, esse método, ele vai na causa raiz. Uma vez que a causa raiz ela é atingida, você vai virar essa página. E você vai em busca de outra coisa. Então, isso é definitivo? Quando encontra a causa raiz, é definitivo. Se por acaso você voltar numa outra sessão, você fala assim para mim, Débora, aquele assunto tá bem mais leve, não tá mais difícil como era antes. Ótimo, maravilha, excelente resposta, mas ainda tem. Então vamos voltar nele, porque ainda não zerou. O que zera é quando você lembrar disso novamente e você falar, nossa, acabou. Não tem mais, não gera mais emoção em mim isso. Acabou, sabe? E tem diferença de tratamento de um trauma da infância que está lá comigo desde 30, 40, 50 anos, de um trauma que aconteceu semana passada, em termos de técnica para retirar? Olha, todo trauma, a gente pode sim, não tem diferença, é a mesma coisa. Só que às vezes tem gatilhos
que acontecem hoje com você, que na verdade não é de hoje. É um gatilho de algo na infância, né? Se é alguma coisa pontual, vou dar um exemplo. Eu fui assaltado, né? Passei num sinal, meu carro parou, fui assaltado ali. Aí, esse é um trauma bem pontual, sabe? E a pessoa fica com o trauma daquela situação. A gente pode... O trabalho eu sempre pergunto para a pessoa, você escolhe e autoriza que esse trauma vivenciado nesse dia, tal, que aconteceu com você, seja agora dissolvido? E todas as impressões dele sejam desfragmentadas? Sim. Aí eu sempre respondo, e assim já é, né? É como se fosse um decreto, e assim já é. Isso é um trauma bem pontual. Foi uma coisa que aconteceu. Agora, se você diz assim pra mim, toda hora eu tô sendo assaltado. Aí eu falo, poxa, peraí, por que você tá atraindo o tempo inteiro isso? De onde vem essa atração por estar sendo assaltado? Entendeu? E aí a gente vai buscando coisas mais atrás. Agora, a diferença o tratamento para algo da infância ou algo logo ali é a mesma coisa. A mesma. São os seus comandos. A mesma coisa, por exemplo, tem os comandos mentais para quem, né, no caso do nosso congresso aqui, que tem câncer, é diferente de alguém que tenha diabetes ou de alguém que tenha, sei lá, dermatite de contato? Não. As perguntas são sempre as mesmas. A pergunta é, quando isso começou? Começou 2 anos atrás. Como está Isso tudo é racional, não tem hipnose, um relaxamento. Você, do jeito que você está conversando aqui comigo, é o jeito A diferença só que eu peço para você fechar seus olhos, você não entra em transe, você tem que estar comigo, porque você tem que dizer sim, né? Você tem que responder o sim. Por que tem que responder sim? Porque você tem o controle da sua vida, da sua mente. Ninguém tem o direito de fazer essa mudança sem a sua permissão. Então, quando eu faço esse comando e você diz sim, a tua mente acata. Agora, quando eu peço para você fechar os olhos, eu falo assim, agora está no momento de você se cuidar, de você se merecer, de você, né? Relaxa no sentido de inspire profundamente. Eu vou falando, a minha voz, né, do jeito que eu falo, acaba que você relaxa um pouco mais. E isso vai te levar para uma outra frequência cerebral, mas você não vai dormir, você não vai ficar em transe, nada. Vai só aquele relaxamento leve. Então, assim, é possível mudar sem sofrer até. Sem precisar eu ficar assim, agora lembra do seu trauma, você chora. Não, eu só preciso às vezes falar assim, lembra, fecha teus olhos, traz essa coisa de novo aqui para você, né? Depois que eu já conversei com você, aí você fala, lembrei, você está disposto a dissolver isso agora? É impressionante o poder que a nossa mente tem de acatar uma coisa tão simples, é tão simples que assusta. E essa técnica é sua? Você que desenvolveu? Sim, é o método causa-raiz, essa minha técnica, eu estudei muito. Por conta do remorso que eu comentei logo no início da nossa conversa, eu busquei muitas terapias, muitas. Eu fui, assim, em diversas, assim, mais de 15 terapias. Eu fui tanto para receber, quanto eu comecei a querer estudar o negócio, né? Mas eu cheguei em uma determinada, lá em 2016, uma determinada terapia que eu sentia mudança. Foi quando eu falei, cara, isso aqui mudou minha vida. E a partir dali, eu comecei a estudar profundamente essa história da mente, né? Tive aulas com grandes nomes, né? Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton. Eu fui buscar esses caras, eu quero entender o que aconteceu comigo. Eu até outro dia estava me massacrando de dor, de tristeza, e agora não tem mais nada? O que é isso? E aí foi quando eu, depois de estudar muitas técnicas, eu falo assim, Fernando, eu peguei o suco de cada uma, né, e criei o meu método. E ele é todo baseado em comandos mentais. E ele é muito prático, ele é muito simples, que fica igual você aí. É só isso mesmo, né? E aí eu formo a pessoa pode chegar tanto para se autocurar, né, para trabalhar as próprias questões, quanto também trabalhar com ele, né? Você conhece terapia neural? Essa não, mas me conta então. Bom, a relação é quando a pessoa tem esse relaxamento e faz, né, recebe esses comandos mentais, existe a questão do choro, a pessoa de reconhecer. Tem muita gente que tem essa dúvida aí, eu vou ficar consciente, então não vou fazer, ou tem momentos que a pessoa desaba no choro, que é normal também. Sim, é normal. Ela não precisa só ficar sofrendo demais. É uma sessão
que vai tão direto ao ponto que não dá muita brecha para a pessoa sofrer assim. Não é a intenção, sabe? Eu sei que tem terapias que acabam levando a pessoa para aquela emoção intensa, né? Eu passei por várias delas, né? E o método não, mas claro, você às vezes chega, você vai estar conversando comigo, né? Num primeiro momento... Você lembra tudo aquilo lá. É pessoa conversando. O que trouxe? Você, poxa, eu perdi meu marido, perdi meu pai, poxa, essa dor... E aí, passou essa história, então bom, vamos lá, Fernanda, agora feche seus olhos. Nisso eu já tô aqui com vários comandos que eu já sei que eu vou fazer, né? Eu tenho a técnica de como fazer. E quando você fecha seus olhos e eu começo a fazer os comandos, às vezes eu peço, traga essa pessoa na tua mente. E a pessoa às vezes, claro, dá aquela chorada, mas não é necessário isso para que alguma coisa aconteça, entende? Entendi. Débora Souza. Anote esse nome, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que tem um trauma bem guardadinho aí e você quer jogar esse trauma para o infinito. Você agora tem essa opção. Clique aqui e saiba mais e depois pode me contar, tá certo? Conversei aqui com Débora Souza, que tem o comando mental de resolver aí o seu problema e muito mais. A gente falou de trauma aqui, mas a primeira conversa que você tiver com a Débora, eu tenho certeza que você vai ter outras oportunidades de tratar outros problemas, né? Mentais, emocionais que estão aí guardadinhos. E você tem que limpar, não adianta ficar com essa sujeira aí embaixo do seu tecido cerebral. Gostou da live? Deixe seu positivo, compartilhe aí no grupo da família, lá com o seu cunhado, com a sua cunhada, com a sogra, com o sogro, com o marido, com a esposa, compartilhe, porque a partir de agora você tem essa opção de resolver aquele problema. Obrigado, até mais.